Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não vim aqui gravando vídeo, mas eu queria compartilhar com vocês algo sobre um texto muito conhecido, muito citado, que é o Salmo 23. Antes de mais nada, já que eu estou me lembrando aqui, inscreve aí no canal, curte, comenta, isso de alguma forma ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante, não para arrecadar dinheiro, porque o canal é pequeno, mas que ele entende que o conteúdo é relevante e nos ajuda aí a propagar a discussão. Eu gostaria, antes de mais nada, de ler o texto com vocês, rapidinho. Na minha Bíblia, versão NVI, no Salmo 23, a partir do verso 1 diz assim: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduzir a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo-me transbordar o meu cálice. Esse é um versículo muito lindo, né? E sempre para a gente entender as passagens bíblicas, a gente tem que entender o que estava na cabeça do autor, o que ele pensou, onde ele estava, o que ele estava pensando ao escrever. E esse texto é claro ao mostrar que ele está pensando nessa relação de um pastor com as suas ovelhas, no cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Então, para que a gente entenda esse texto, a gente precisa entender essa relação, como funcionava essa relação dentro dessa cultura judaica, onde o pasto nem sempre estava ali perto de uma forma fácil, precisavam andar, precisavam passar por caminhos desérticos até achar algum tipo de pastagem, um lugar seco, até achar algum lugar onde tinha água para poder levar seu rebanho para comer, para beber, a cuidar desse rebanho para que bichos não pudessem comê-lo, né, feri-lo, enfim. Existe todo um contexto para que a gente possa entender essa passagem. Então ele está fazendo uma analogia entre esse cuidado do pastor com as suas ovelhas, entre Deus e ele, entre Deus e as suas ovelhas, né? E essa é uma descrição, essa é uma linguagem que vai permear todas as escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento. Jeremias, Mateus, enfim, João, toda a Bíblia está carregada com essa linguagem que trata Deus como sendo o pastor e nós, a igreja, como sendo suas ovelhas. Então essa é a linguagem que o salmista está trabalhando aí nesse momento. Mas o ponto aqui é o versículo 5, onde ele vai dizer: prepara uma mesa, um banquete, né, na mesa ali com os meus inimigos, unge-me a minha cabeça, e o meu cálice faz transbordar. Geralmente, quando as pessoas interpretam esse texto, parece que Davi, ali, o salmista, está no campo, nessa descrição de ovelha, né, do seu cuidador, do seu pastor, e quando chega no versículo 5, quando vai falar do banquete, da mesa, do cálice, ele retorna para o palácio. Então, estava no campo, verso 5, no palácio. Mas eu queria trazer aqui uma outra forma de enxergar as coisas. Eu não vejo que no versículo 5 ele retomou ao palácio, mas ele permanece no campo. Ele continua na descrição, ele continua falando ainda dessa relação. Então, quando ele vai falar, por exemplo, da minha cabeça unge-me, ele não está falando como ungir, como geralmente a gente imagina ungir, né? O óleo da unção, e vai lá e unge aquela pessoa, mas algo que era comum para um pastor de ovelhas. Existia ali um inseto, alguma coisa, um certo besouro, que entrava, né, um certo mosquito, não sei qual é a palavra mais adequada, mas enfim, que entrava no ouvido das ovelhas, deixando ela meio atordoada e poderia levar até a morte essas ovelhas, tanto no sentido de ela cair num penhasco, por exemplo, como levar à morte de vários outros fatores ali. Tinha um bicho dentro da cabeça dela. E uma dessas formas de proteger essas ovelhas desse
desses bichos de acontecer isso era ungindo a cabeça dessas ovelhas, era passando um determinado óleo para que expelisse, né? Para que não permitisse que esses bichos pudessem vir, pudessem entrar nas orelhas das ovelhas. Então, a ideia é que quando chega no versículo 5, ele não volta para o palácio, mas ele permanece. Essa unção é unção de proteção. Protege a cabeça da ovelha, protege a minha cabeça, me protege, unge a minha cabeça, nesse sentido de proteção. No versículo 5, prepara essa mesa, o cálice faz transbordar, está dentro, obviamente, dessa figura de linguagem. O salmista está falando de uma forma clara, e os inimigos vejam que o Senhor fez a minha vida, né? Que o meu cálice transborde, ou seja, a vitória, a honra. Mas isso não significa que essa figura de linguagem já tenha saído do campo. Volto a dizer, ela permanece no campo. Isso não implica em muita coisa na hora de interpretar o texto, não vai cair nenhum tipo de heresia em entender de forma errada, mas ao meu ver, interpretar esse texto de uma forma que eu entendo aqui como sendo mais clara, né, mais correta, ele permanece no campo, ungir a cabeça como sinal de proteção, ele ainda continua nessa linguagem de ovelha, de pastor, deixa o texto ainda mais belo, o texto ainda mais glorioso. É uma ovelha que está no campo, que clama por proteção, que clama por justiça. Não é um rei no seu palácio. O rei agora ele se despir mesmo, assim, sabe? De toda aquela sua pompa de rei. E agora ele está como ovelha. Ele está no lugar de ovelha, buscando proteção, buscando socorro no único que pode ajudá-lo, que é o seu Senhor, que é o seu pastor.